Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui, Emerson e eu, para a produção de mais um conteúdo, para a entrega de mais um conteúdo para vocês. Nós falaremos hoje sobre hábitos, mas não falaremos sobre como o hábito é criado, como o hábito é gerado, porque tem uma aula aqui no canal falando totalmente, desde o início até o meio, passando por todo o processo da construção do hábito. Então, nós não vamos entrar aqui na seara da construção do hábito. Nós falaremos hoje aqui sobre o processo, como é que a gente faz para lidar com todo o processo da construção do hábito e como é que nós passamos a nos apaixonar por esse processo. Nós vamos falar um pouco aqui sobre hábitos que nós adquirimos ao longo da nossa jornada, que contribuíram para que a gente possa estar nesse caminho de evolução, para que a gente possa estar nesse caminho de constante crescimento. E nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Como é que a gente aprendeu a se apaixonar pelo processo de construção do hábito. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson. Realmente esse tema é um tema, cara, apaixonado por ele. Ele, por mais que a gente pareça que sabe muito sobre ele, vez por outras a gente se encontra em uma situação em que a gente precisa relembrar para que você não caia, não é no bom hábito, é no mau hábito ou de reclamar do processo, né? Eu, algumas vezes, ainda hoje na minha vida, tenho que relembrar para não reclamar do processo ou então ficar insatisfeito enquanto esse bom hábito não surge na minha vida. Pois é, e a gente fala sempre, quando a gente fala de hábito, né, Emerson, a gente fala sempre de disciplina, né, cara? Não tem como desassociar as duas coisas. Eu costumo dizer sempre que a disciplina é a mãe do hábito. Sem disciplina, muito provavelmente, nós não conseguiremos construir bons hábitos. Porque ter disciplina, ter uma má disciplina, ou uma disciplina para a construção de hábitos ruins, é muito mais fácil, é uma coisa muito mais intuitiva, vamos dizer assim. Agora, ter a disciplina para a construção de bons hábitos é algo que precisa ser planejado, é algo que precisa ser premeditado, é algo que precisa ser acompanhado. Você precisa estar atento para isso, você precisa estar com a tua concentração voltada para esse processo. Ele precisa ser startado, ele precisa ser iniciado deliberadamente. E aí intencionalmente, né? Você tem que ter a intenção de fazer isso. Perfeito. E aí é que mora o grande processo do efeito sanfona. A gente normalmente começa a ter disciplina, começa a praticar disciplina, mas ali pelo começo, meio do processo, tudo se perde. Por quê? Porque os hábitos que já estão enraizados, eles são muito fortes. E aí a gente acaba se perdendo nesse processo de desconstrução e reconstrução. Porque é isso, né, cara? A gente precisa desconstruir o que já existe para construir uma nova, pavimentar uma nova estrada para um caminho diferente. Você acredita, cara, que a gente consegue construir resultados diferentes com os mesmos hábitos? Olha, Anderson, eu já tentei, tá? Durante muito tempo da minha vida, em algumas áreas da minha vida, eu sempre quis ter resultados diferentes fazendo o que eu fazia. E não deu certo. Não deu certo para mim e não deu certo para muita gente. A gente estuda aí pessoas que falam e vivem sobre mudanças e não tem jeito, não tem como você obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Eu só não acredito como é cientificamente comprovado, né? Pessoas que fazem a mesma coisa durante muito tempo, esperando sempre coisas diferentes, elas não acontecem. Pelo contrário, pessoas que fazem, às vezes, um pouquinho diferente, ela percebe ao longo do tempo alguma mudança no resultado que ela não vinha obtendo até então, né? Sem dúvida. E é um troço que é contraintuitivo. Então, se, de repente, eu quero fazer algo para ter um resultado diferente, é difícil para a minha cabeça, para a minha mente, entender que eu não posso mais fazer o que eu estou fazendo do mesmo jeito. É difícil, né? É contraintuitivo. Por isso que tem que ser algo intencional, tem que ser algo plantado ali. Agora, os seres humanos, né? Nós não somos feitos para ser disciplinados. Nós, naturalmente, geneticamente, nós somos seres indisciplinados. E aí vem sempre a questão da implantação desse processo. E aí as pessoas
sempre perguntam, mas por quanto tempo eu preciso executar, eu preciso ter disciplina para que o novo hábito se forme? Na verdade, assim... Viu, Anderson, só para contribuir, guarda aí o que você vai falar, só para contribuir, para explicar aqui para as pessoas que estão nos assistindo por que a gente naturalmente, geneticamente, tem uma predisposição para não termos bons hábitos ou não sermos disciplinados, tá, gente? O porquê que isso acontece? Isso acontece porque o nosso corpo, assim como a nossa mente, ele sempre vai tentar poupar energia. E ele poupa energia fazendo o que ele já sabe. Então, se você sabe o que fazer, ele poupa energia. Quando você tenta ser disciplinado em fazer algo novo, esse novo, até que se torne uma rotina na sua vida, ele é algo difícil, que vai te tirar daquela zona de conforto. Então, esse desconforto, seja ele para o seu corpo, seja ele para a sua mente, é uma luta interna que você vive. Por quê? Porque a sua mente não quer gastar energia porque ela acha que aquilo é desnecessário. O seu corpo, ele não quer gastar energia porque ele acha que aquilo não é necessário. Então, se você vem de uma vida de sedentarismo, de ficar sentado, comendo pizza, tomando ali a sua cerveja, e de repente você decide ser um atleta, o seu corpo ele vai reclamar. Vai ser difícil você acordar, vai ser difícil você se colocar em disciplina para caminhar todos os dias, para correr, para ir para a academia durante 6 meses. Então, essa natureza humana de tender ao ócio, de tender ao comodismo, é uma preservação de energia. Assim como a sua mente também, quando muitas pessoas voltam a estudar depois de anos, né? É muito comum você ver pessoas após os 40 retornando para um banco aí de universidade, de escola, e você vê que no começo a maioria delas desiste no primeiro bimestre, no primeiro trimestre. Por quê? Porque é muita energia envolvida para sair daquela condição de não fazer, de não estudar, de não fazer um exercício e passar para uma condição de iniciar uma atividade. Até que aquilo se torne um hábito. Vai ter uma guerra dentro de você, é o diabinho de um lado e um anjinho do outro dizendo, diabinho, não, você não precisa, o anjinho ali, não, vai lá que vai ser bom, você vai ter bons resultados. E, normalmente, o diabinho costuma vencer. Por quê? Porque ele tende ao ócio e quer que você poupe energia. Então, só para explicar, Anderson, o porquê, as pessoas podem ouvir e falar assim, não é bem assim. Eu não tenho uma genética para preguiça, uma genética para... Não é genética, é natural. O seu corpo, ele quer te preservar. E ele te preserva, às vezes, fazendo com que você encare novos desafios. E é interessante você que está chegando aqui agora, dar uma olhada no material que já tem aqui no MCA, porque nós falamos exaustivamente sobre isso, que o Emerson acabou de dizer aqui. Quando você está assistindo essa aula, já tendo, porque nós falamos muito aqui sobre fundamentos, mas muito mesmo sobre fundamentos, que é o que embasa esse, vamos dizer assim, esse próximo nível em que nós estamos conversando aqui com vocês. Então, é legal vocês darem uma olhada também em fundamentos, porque tudo que nós estamos falando daqui para frente vai fazer muito mais sentido na tua cabeça. E aí, por quanto tempo eu preciso, né, manter a disciplina para que eu possa construir um novo hábito? É exatamente isso. Eu só preciso ter disciplina até que o novo hábito se forme na minha vida, até que uma nova rotina ela comece a fazer sentido dentro do processo automático na minha vida. Por quê? Porque quando a gente coloca as coisas dentro de um processo automático, imagina que você vai todo dia no trajeto da tua casa para o teu trabalho, você já sabe qual que é o trajeto, é sempre o mesmo, e você faz aquilo... posso até dizer assim, displicentemente, de uma forma tão normal para você, tão natural, que é a mesma coisa que você faz quando acorda de manhã, pega ali a escova e vai escovar os dentes. É o mesmo processo, você pega o carro e vai para o trabalho, você pega o carro e você vai visitar um cliente, você pega o carro, vai levar as crianças na escola, você já decora o caminho, você vai até conversando, você consegue ir conversando, de repente até dando uma olhada em alguma coisa durante o percurso, por quê? Porque o percurso é natural para você. E quando as coisas se tornam naturais para nós, é muito mais fácil da gente conseguir tocando essa rotina nova. Então, a gente tem que tratar uma rotina nova ali muito próxima, né? Acompanhando ela muito de perto, até que ela se torne uma rotina automática, um processo automático para você. E aí, como nós falamos aqui, nós não somos disciplinados. Para isso, a gente precisa ter atenção até que a disciplina vire um hábito. Virou um hábito, você não precisa mais ser disciplinado, porque isso entrou no processo automático.
E aí, a gente precisa aprender a se apaixonar por esse processo, do momento em que eu decido construir um novo hábito até o momento em que ele se torna automático. E esse processo, ele é dolorido, né, Emerson? Esse processo, ele é doído, ele causa sofrimento, é um processo... Imagina que você quer ter um corpo saudável. E nós sabemos aqui, ninguém precisa ser nutricionista para saber que passa pela alimentação e atividade física. São essas duas coisas. Se você cuidar dessas... vamos lá, o 80-20 do negócio é alimentação e atividade física. Beleza. Se você cuida dessas duas coisas, você, daqui a algum tempo, passará a ter um corpo mais saudável. Daqui a algum tempo, você passará a ter um corpo mais bonito. Nem que você não queira, se você fizer atividade física e se alimentar de forma mais saudável, você terá um corpo mais saudável, um corpo mais bonito. Mesmo que você não queira. Você só queira se alimentar de forma saudável e praticar atividade física. Não quer um corpo bonito, você vai ter um corpo bonito. Porque essa é a consequência desse processo de alimentação. Emerson, está aí? Deu uma travadinha. Estou te ouvindo, deu uma travadinha, mas voltou. Isso, porque esse é o processo de construção desse novo hábito. Só que ter uma alimentação saudável e praticar atividade física é dolorido. Imagina que vamos partir para atividade física, né? Eu já coloquei aqui foto disso algumas vezes, quando eu tinha ali 105 quilos. Então, eu era uma pessoa que não era obeso, não era gordo, não era nada absurdo, mas era completamente diferente do que eu sou hoje. Completamente diferente. Eu olho até para as fotos, né? Até o formato da cabeça, ele mudou. É impressionante, né? Porque aqui só tem crânio e pouca gordura aqui, pouca massa, mas até o formato da cabeça muda. E foi com base em quê? Procurando ter uma alimentação mais saudável e procurando praticar atividade física. Só que fazer esse processo da atividade física era muito doído. Quando eu comecei ali, vou correr, não corria. Comecei a correr 500 metros, comecei a correr 1 quilômetro, e aí esse processo, ele doía, né? Quando eu pensava no outro dia que eu tinha que ir de novo, aí já doía uma articulação, já batia uma fadiga, já era um processo... O segundo, o terceiro dia, ele já era mais difícil. E as pessoas diziam, não, mas lá pela segunda semana fica mais fácil. Que nada, ficava muito mais difícil. Ia ficando, antes de ficar fácil, vai ficar muito difícil. Dizem que todo paciente, antes de ter uma piora, ele tem uma melhora, né? Nesse caso aqui da construção do processo de disciplina, é o contrário. Antes de você ter uma melhora, vai piorar. Vai ficar muito pior antes de melhorar. Mas garanto para vocês que quando vocês começarem a gostar desse processo, tudo vai ficar muito mais prazeroso. E aí, o sacrifício para você construir esse novo hábito, ele acaba se tornando algo secundário. Você, daqui a algum tempo, nem vai mais prestar atenção que aquilo foi tão difícil de começar. E aí tem algumas dicas, né, cara? A gente já passou isso aqui algumas vezes, mas quando a gente diz assim, olha, preciso fazer atividade física amanhã cedo, que é o horário que eu escolhi, eu deixo a roupa ali pronta, a minha vista ali do lado da cama, na hora que eu levanto, eu já coloco a roupa. Estou pronto, o cérebro entendeu que eu preciso sair agora e fazer atividade física. E aí, o que eu tento pensar? Naquela sensação, sei lá, eu me predispus a correr 5 quilômetros hoje. Naquela sensação que eu tenho ali, pelo quilômetro 4, 4,5, que quando está se aproximando do fim, que você está rendendo tão bem que você diz, eu acho que hoje eu correria uns 7 ou 8, mas eu vou fazer os 5 que eu me comprometi. Eu começo a pensar nessa sensação e aí eu vou para a jornada com com outro entusiasmo. Eu vou para a jornada com um outro pensamento a respeito daquela atividade, desse processo de rotina. Essa é uma dica que eu uso e ela me fez, em vários processos novos, me apaixonar pelo fato de fazer e de implementar a rotina. Pode ter certeza que quando você coloca isso para a tua mente, antes de você começar a atividade, você começa a visualizar, você já começa a atividade de uma forma diferente. E eu estou falando aqui na atividade física, mas isso pode ser para leitura, isso pode ser para alimentação, isso pode ser para uma meditação que você precisa fazer, isso pode ser até para o teu trabalho, porque
É interessante isso, né, Emerson? Eu vou já deixar você falar, viu, meu irmão? Eu empolguei aqui, mas eu já vou deixar você falar. Por exemplo, na nossa jornada aqui, no nosso dia a dia, nós precisamos falar com outras pessoas, com clientes. E aí a gente tem o nosso negócio, e no nosso negócio ele envolve a venda. E a venda é um processo em que você precisa falar com pessoas, você precisa se comunicar com pessoas. E muitas empresas, elas negligenciam esse processo e ficam postergando esse processo. O que acontece? O faturamento, ele oscila quando não cai. E para implementar essa rotina, você precisa começar. E aí muita gente tem medo do não, muita gente tem medo da posição contrária à sua argumentação e acabam postergando. A gente quer sempre postergar os processos mais complexos e mais difíceis. Então, esse modelo mental que você passa a desenvolver para se apaixonar pelo processo, ele serve para qualquer coisa e torna a tua vida mais fácil sob vários aspectos. Concorda, Emerson? Concordo plenamente, Anderson. E eu estou passando por esse processo agora com a minha esposa, né? A minha esposa, a semana passada, resolveu participar de um desafio que era 7 dias sem glúten e sem açúcar, né? Sem glúten, né? Sem glúten e sem açúcar. Sem glúten e sem açúcar. E ela, com uma semana depois, está sentindo os efeitos da falta de açúcar, né? O cafezinho sem açúcar e outras coisas sem açúcar, ela está sentindo o efeito disso e ela já está pensando em voltar, não está ali, eu estou dando o apoio, né? Colocando isso que a gente ensina aqui, ensinando dentro de casa. Digo isso que eu estou vivendo isso agora porque é dentro de casa, é com a minha esposa, mas algum tempo atrás eu passei por isso também, eu tomei a decisão de não tomar nenhum tipo de bebida, café, sucos com açúcar. E no começo é muito complicado porque você não está acostumado com aquilo, seu paladar não está acostumado com aquilo. Por mais que seja uma coisa simples, que você fala, poxa, mas o que tem a ver um hábito de tomar uma bebida sem açúcar com a disciplina? Mas você vê que até nessa pequena coisa, o seu paladar, ele te sabota, ele te boicota. Você, né, assim como eu, desde criança, nós somos condicionados a experimentar as coisas com açúcar, para ficar um pouco mais gostoso, palatável, não sei porquê. Só que hoje, praticamente um ano depois, sem tomar nada com açúcar, eu, quando vou na casa de um amigo ou de alguém que me serve o café ou um suco com açúcar, para mim está ruim. O gosto é totalmente diferente. Por quê? Porque o oficial, o original, é sem açúcar, né? O suco é sem açúcar, o original, o café é sem açúcar. Inclusive, o Anderson é um exímio barista aí, né? Apreciador de café. E ele também me ensinou, Emerson, o bom café, se você colocar açúcar, você estraga. Você está ofendendo ali a mesma coisa o apreciador de café. É a mesma coisa que você pôr ketchup na pizza, né? Ketchup na pizza. Então, assim, são pequenas coisas, gente, que no começo foi muito difícil. Mas, vivenciando isso essa semana com a minha esposa, em uma semana apenas, onde ela está livre desses elementos que eu coloquei, ela já vê os benefícios na sua vida. O sono um pouco mais tranquilo, ela percebeu ali uma redução de medidas, muito provavelmente por causa do açúcar, mas também tem o contrário, né? A irritabilidade está um pouquinho maior por causa da falta de açúcar e uma série de outras coisas que vem acontecendo. Mas o fato é que se você se apaixona pelo processo e tem uma visão clara de onde você vai chegar, seja em qualquer processo que for, seja alimentar, físico, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento intelectual, se você focar na sua meta e sabe que existe um preço a ser pago e a sua meta, e o apaixonar-se pelo processo é você saber que a sua meta não é o final é o objetivo, a sua meta é o processo. Então, foque na meta, foque no processo, e ele se torna muito mais prazeroso. Aprenda e assim, declare isso mesmo nas suas orações, nas suas meditações ao iniciar amanhã, declare que você está apaixonado pelo aquele processo de autodisciplina que você está passando por ele. Não é simples, mas com essas duas técnicas que o Anderson passou, e aqui eu estou te falando de declarar e de realmente acreditar que o processo vai ser gratificante, você vai perceber como você passa por isso muito mais fácil. E por que do começo ao final tem essa grande diferença? Quando você começa é muito difícil e no final se torna mais fácil.
É por causa daquilo que eu falei agora há pouco. O seu corpo, a sua mente, ela quer te poupar, ela quer te poupar. E foi feita uma pesquisa, um laboratório de psiquiatria, psicologia, fez uma pesquisa com gatos. Eles colocaram gatos em um pequeno labirinto e, ao final do labirinto, ele tinha um mecanismo para poder sair do labirinto. E esse mecanismo ele estava ali um pouco escondido, mas era uma alavanca, algo simples. E eles fizeram esse teste com vários gatos por várias vezes, né? E quando eles iniciaram o processo, o gato, em média, levava 1 minuto e meio para percorrer o labirinto e descobrir o que ele tinha que fazer para sair daquele local. A primeira vez demorou um pouco mais de 1 minuto e meio, a segunda vez 1 minuto e meio, a terceira vez 1 minuto e 45, e ele foi repetindo, com vários gatos, o tempo se mostrou muito igual nas primeiras tentativas. 1 minuto e meio, Anderson, foi até que o gato assimilasse o que tinha que fazer, aprendesse, porque era algo novo, o labirinto era algo novo, a alavanca era algo novo. Quando ele aprendeu, no final, ele levou algo em torno de 4 segundos para concluir a mesma atividade. Então, gente, isso é um gato, obviamente, você é muito melhor que o gato, nós somos muito melhor que um gato, mas isso é para provar como algo que no início é muito difícil para o gato, que demorou 1 minuto e meio, depois de várias tentativas, que ele descobriu o caminho, ele era colocado na posição inicial, em 4 segundos ele saía. É mais ou menos isso que vai acontecer comigo, com você, se você se apaixonar por esse processo, se você se apaixonar pelas descobertas que você vai ter no meio do caminho. A gente fala muito de exercício físico, o Anderson e eu, por quê? Porque o exercício é uma forma de você dominar a sua mente e dominar o seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo vai ficar condicionado e a sua mente vai ficar condicionada. Quando você está correndo, quando eu começo a correr, muitas vezes o meu corpo fala, quando eu estou lá pelo quinto, sexto, quando, tá bom, você não precisa mais, e eu tenho que dominar minha mente para continuar, para ir além. Então, o exercício é também uma dica que a gente deixa para você. Por quê? Porque é uma forma de você perceber que você é capaz de dominar a sua mente e dominar o seu corpo através dos exercícios. Então, tudo isso, gente, a gente fala como uma forma de motivar você a sair dessa zona de conforto e sair do estado que você está agora, é ir para o próximo nível. E o próximo nível em qualquer área que você quiser, tá? A gente está falando aqui de exercício, eu estou falando de exercício e de alimentação, mas pode ser na vida financeira, né, Anderson? Quantas pessoas que podem estar nos assistindo agora não estão endividadas? Quantas pessoas não conseguem economizar nada? E eu sempre falo, economizar não diz respeito a quanto você ganha, mas os seus hábitos. Então, você precisa mudar os seus hábitos financeiros também. Tem pessoas que gastam tudo que ganham. Por quê? Porque simplesmente não tem um planejamento financeiro. E volto a dizer, não importa se você ganha um salário mínimo ou se você ganha 10, 20, 50 salários mínimos. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e conseguem dar conta de todas as suas obrigações no mês, e eu conheço pessoalmente pessoas que ganham 20 salários mínimos e são endividadas, né? Por quê? Porque não têm bons hábitos financeiros, porque não criaram a disciplina, porque não estão dispostos a pagar o preço de criar a disciplina e aproveitar essa jornada, de aprender a economizar, de aprender a investir, de aprender a lidar com as suas finanças. Então, gente, o que a gente ensina aqui no MCA, a gente dá alguns exemplos práticos, mas você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Apaixone-se por essa jornada. A sua vida é uma jornada. Então, aproveite os bons momentos e os maus também. Os maus são importantes. Por quê? Porque os maus vai te ensinar por onde não percorrer. E os bons vão te mostrar aquilo que você deve continuar fazendo. Não é isso, Anderson? Sem dúvida, cara. Perfeito. Aprendam com um exemplo que nós tentamos passar aqui. É muito mais agradável quando a gente aprende com um exemplo positivo das outras pessoas. E aprende também com o exemplo negativo das outras pessoas. Com coisas que elas fizeram que não funcionaram, e aprende principalmente com aquilo que elas fizeram e que deu certo. Porque o que deu certo pode ser uma ferramenta que funciona, que vai funcionar para você como uma alavanca. Quando você tem uma alavanca, você consegue mover coisas muito maiores do que você conseguiria mover sem essa ferramenta. Então, com a ajuda, com o apoio, com a orientação, com
com o exemplo que nós tentamos passar aqui para vocês, percebam isso como uma alavanca, que pode te levar para mais próximo daquilo que você deseja, de forma mais rápida, de forma menos sofrida, vamos dizer assim, com menos dor, mas ainda assim fazendo você passar por todo o processo do aprendizado com grande crescimento e com grande amadurecimento. O que a gente tenta entregar para vocês aqui é sempre a alavanca que vai te ajudar a mover pedras maiores. Todos nós temos uma limitação, nós aqui temos a nossa limitação também, porém, o nosso nível de limitação talvez seja um pouquinho além do teu nível de limitação. E aí, nos ouvir aqui e aprender com as ferramentas que nós entregamos, de alguma forma vai funcionar como uma alavanca aí para você dar os próximos passos na tua vida. Assim como nós nos inspiramos em livros, em muito material que nos fazem também avançar para outros níveis. Aprender é um processo eterno. A gente só para de aprender no dia que a gente não parte, né? No dia que a gente parte dessa vida aqui para o próximo. Então, o aprendizado, ele precisa ser constante. Acredito que a gente... Anderson, só mais uma coisa, gente. Vocês que estão me ouvindo aqui, ouvindo eu e o Anderson, presta atenção numa coisa aqui que eu vou te dizer. Às vezes a gente acha que a gente vai ser feliz quando a gente atingir o resultado, o objetivo. E na verdade, quantos de nós não teve um objetivo na vida, seja o objetivo de uma conclusão de um curso superior, a conclusão do segundo grau, que seja, tinha um objetivo ali de conquistar um rapaz ou conquistar uma moça, e depois você atinge esse objetivo, essa conquista, um emprego, um determinado salário, uma determinada renda. Eu acredito que todo mundo já conquistou alguma coisa, das mais simples que seja, né? O primeiro carro, a primeira moto, a casa, eu não sei. Cada um de nós, e o Anderson provavelmente tem muitos exemplos, assim como eu, de algo que a gente conquistou. E, gente, depois que você conquista aquilo que você quer, isso é científico, a sua euforia da conquista, ela dura pouco tempo. Logo depois, você já quer um novo objetivo, você já quer uma nova coisa. Então, vamos lá, você comprou um carro X. Quando você adquire aquele carro, a sua satisfação, a sua euforia, ela dura pouquíssimo tempo. Quando eu digo pouquíssimo, ela vai durar ali no máximo 7 dias, uma semana, porque depois ela vai fazendo parte da sua rotina, aquele novo carro. E daqui a pouco, com 1 mês, com 2 meses, você já começa a sonhar de novo num novo carro, num carro melhor, num carro maior. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as conquistas, elas vão chegar se você acreditar e trabalhar para elas. Mas a euforia daquela conquista, ela dura muito pouco. Mas a jornada, ela é muito mais longa e muito mais duradoura. Por isso, se apaixone pela jornada, se apaixone até que você conquiste a disciplina no qualquer coisa que você queira, porque ela é mais longa. A jornada é mais longa, porque depois que você conquista, aquilo vai se tornar tão natural para você que não vai ter, sabe, aquela graça, aquela euforia que você tem da conquista, ela dura pouco tempo. Logo, você vai já estabelecer um novo objetivo. Eu, por exemplo, recentemente completei 17 quilômetros. Foi muito bom, postei, né? O Anderson participou comigo aí, vi a foto desse feito, para mim era um feito, conquistar ali 17 km correndo. Hoje eu já estou estipulando 21 e já estou sonhando com 42 quilômetros, que é uma maratona. Os 17 já não me empolgam mais, eu já cheguei lá. Mas até eu chegar lá, teve uma jornada. Foi doído, tive que correr 5 quilômetros todo dia durante uma semana, aí final de semana tinha que correr um pouco mais para me preparar para os primeiros 17. Uma vez que eu atingi, eu já sei o caminho para fazer. Eu quero mais agora, entendeu, gente? Então, se apaixone pela jornada, porque quando você atingir o seu objetivo, vai ser muito bom, mas logo passa e você vai querer algo mais. A jornada, ela é mais longa, ela é mais duradoura. Por isso a importância de você se apaixonar e não desistir. Sem dúvida, perfeito. Acho que fechamos com chave de ouro aí esse nosso papo aqui sobre apaixone-se pela jornada, apaixone-se pelo processo. Todo o resultado será muito mais prazeroso a partir do momento que você se apaixona pelo modo como você vai fazer para que ele, de fato, aconteça. Tá bom? Gente, um grande abraço para vocês.
até o nosso próximo vídeo. E o seguinte, volta nos conteúdos. Procura, tem muita coisa aqui sobre fundamentação. A gente falou muito sobre como a nossa mente ela processa todas as informações, como que os hábitos eles são construídos, por que nós fazemos o que nós fazemos e quais são os pontos que a gente precisa mudar aqui dentro para que as coisas de fato comecem a se transformar na nossa vida, tá bom? Emerson, um grande abraço, meu irmão, e até a próxima. Abraço, Anderson, um abraço, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Como o Anderson disse, dá uma zapeada aí nos nossos canais, que tem muito mais coisa, muito mais fundamentação, seja ela de coisas que nós vivemos ou daquilo que a ciência tem comprovado, a gente traz aqui para você, tá bom? Compartilha, curte e, quem sabe, você pode estar aí promovendo qualidade de vida e mudança para outras pessoas que precisam ouvir o que a gente fala aqui. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Até mais.